Fala galera, como vocês estão? Tranquilos? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí mais um 2 em 1 aí de mitologia grega, mais um 2 em 1 aí do canal Guilherme Analisa, onde nós estamos aí aprendendo aí um pouco mais sobre mitologia. Vou estar trazendo aí o vídeo esclarecimento sobre a mitologia grega e também o vídeo O Mito de Pégaso. Semana passada a gente trouxe aí a história de Medusa, lá a gente ficou sabendo sobre a tragédia de Medusa, um pouco sobre a história de Perseu, lá nos foi revelado que Pégaso, na verdade, é filho de Medusa, o que eu não fazia a mínima ideia, que ele era filho da Medusa. Meio estranho isso, mas vamos saber mais sobre a história do Pégaso aí também agora, então. Mas antes de reagir, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Me deixe nos comentários alguma outra sugestão aí de vídeo que vocês querem que eu traga, que futuramente eu trago aí. Já me deixa aí o feedback aí de vocês, se vocês estão gostando aí dos vídeos, se vocês querem que eu traga mais. Mas em geral é isso, então sem muita enrolação, bora. Azure. E aí, pessoal? Esse Salve. vídeo eu tô fazendo pra explicar as decisões que eu tomo na hora de fazer os roteiros da minha série de mitologia. Não precisa de vinheta, vamos lá. Eu dividi esse assunto em 3 tópicos. O primeiro é escolher qual versão do mito eu vou contar. Porque, como vocês devem saber, com o passar do tempo, os mitos vão se modificando. E é importante lembrar que não existe uma versão correta. Algumas ficam mais famosas do que outras, mas ainda assim fica a critério do narrador escolher a que ele prefere. Por exemplo, segundo Homero, Afrodite é filha de Zeus e Dione. Já Hesíodo, que veio na sequência, diz que ela surgiu da espuma do saco do Urano quando ele foi castrado. O que não faz mínimo se transformando mínimo numa gota sentido. d'água, ao invés de um mosquito, Hades levando uma flecha de Eros para se apaixonar por Perséfone ao invés de ser por conta própria, dentre outros. Em geral, eu costumo contar as versões mais difundidas, mas ainda assim são a todas que fazem mais válidas. sentido. O que me leva ao meu próximo ponto. As histórias da mitologia, mesmo sendo muito influentes, também costumam ser bem superficiais, narrativamente falando. E o que eu quero dizer com isso é que a personalidade e as motivações dos personagens geralmente não são bem desenvolvidas e as histórias são muito simplórias, não se preocupando em dar explicações lógicas. E é compreensível que seja assim quando você para pra pensar que esses mitos surgiram há milênios e que foram transmitidos até certo ponto de forma oral por várias gerações e passaram pelas mãos de vários O autores. que mudou bastante a Ou história. seja, é um gigantesco telefone sem fio que gerou uma série de histórias desconexas e sem uma coerência narrativa. E é aí que entra o Mitologia. Para resolver esse problema, ou pelo menos amenizar ele na medida do possível, eu tô me dando ao trabalho de colocar as histórias em ordem. Fora isso, na hora de escrever o roteiro, eu pego o mito, que geralmente é algo raso e cru, digamos assim, e eu acrescento detalhes e diálogos, às vezes até cômicos, para deixar a personalidade e as motivações dos personagens mais cativantes. E com isso tornar a E história mais evidentes. interessante e palatável pro público atual. Palatável é a palavra do dia, pesquisem. Ah, Guilherme, Não sei o que mas assim significa. você tá alterando a essência dos mitos. Não, eu não tô. E para demonstrar isso, eu vou dar um exemplo. O mito do rapto de Perséfone conta a seguinte história. Em determinado dia, Hades sobe ao Monte Olimpo, conhece Perséfone e se apaixona. Na sequência, ele conversa com Zeus, resolve sequestrá-la e lá no submundo ela come algumas sementes. Enquanto isso, sua mãe Deméter fica desesperada e para de cuidar das colheitas, causando fome no mundo. Aí, para resolver esse problema, Zeus decide fazer um trato com Hades e manda Hermes falar com ele. O dilema então se conclui com Zeus e Hades fechando um acordo e Perséfone passando metade do ano com sua mãe no Olimpo e metade como rainha no submundo. Essa é a história do rapto de Perséfone na sua versão mais pura. Ou seja, esses 5 pontos são a essência do mito. E agora eu pergunto pra vocês que assistiram Mitologia. Eu alterei ou deixei de contar algum deles? Não. Não. Em compensação, eu adicionei uma série de detalhes e interações que não existiam originalmente para que os espectadores se apeguem aos personagens e as motivações deles façam mais sentido. E com isso, a gente chega no último tópico. No decorrer do tempo, determinados autores fizeram mudanças significativas em alguns mitos, sendo que o caso mais evidente disso foi na principal obra do poeta Ovídio, muito apropriadamente intitulada Metamorfoses. Um bom exemplo é a história da Medusa, que, segundo Hesíodo, era filha dos deuses Forces e Ceto e fazia parte das 3 irmãs monstruosas chamadas Górgonas, que tinham a capacidade de transformar quem as olhasse em pedra. Euríale, Steno e ela, que sem explicação nenhuma era a única mortal do grupo. Mas quem assistiu Mitologia sabe que não foi essa versão que eu contei, e sim a do Ovídio no Metamorfoses, onde ela era uma donzela muito bonita que foi abusada por Poseidon no templo de Atena e na sequência amaldiçoada pela mesma.
O que, na minha opinião, é uma versão muito mais interessante, que desenvolve arcos de personagem e que se mantém relevante até hoje. E Sim, os conflitos verdade. sobre qual seria a versão correta ocorrem porque Ovídio, apesar de ter estudado na Grécia, não era grego e sim italiano, e pelo fato de que ele nasceu logo após o fim da Grécia Antiga, quando ela foi conquistada pelo Império Romano. Então, teoricamente, esse mito estaria mais próximo da mitologia romana do que da grega. Tendo dito isso, a mitologia grega e a romana estão diretamente conectadas. A influência que uma teve sobre a outra é colossal, a ponto de que surgiu o termo mitologia greco-romana. Então, querer separar completamente uma da outra é algo extremamente leviano. Fora que o Metamorfoses permanece até hoje como um dos trabalhos poéticos mais aclamados. Vocês já leram esses livros aí que ele falou? Mais influentes da história da poesia e da Tipo arte. esse Metamorfoses aí? Influência para Dante Alighieri e até William Shakespeare. Então eu estaria fazendo um desserviço a vocês se eu desconsiderasse o trabalho de um dos maiores autores da mitologia greco-romana. Eu encerro meu caso e até a próxima. Foi um vídeo bem curto mesmo, E aí, pessoal? onde ele só tava falando alguns esclarecimentos ali sobre o rumo que ele toma, sobre qual versão ele vai pegar e como que ele vai contar ela. Isso é bom trazer até pra mim saber, né, como que ele faz pra criar os vídeos, pra montar os vídeos, como é que esses vídeos chegam pra gente. E agora vamos realmente pro vídeo que interessa, que é o mito de Pégaso, onde nós vamos saber sobre a história de Pégaso mais esclarecidamente. Mas isso então, bora lá. No Mitologia de hoje, eu vou contar a história do cavalo mais icônico da mitologia grega. O mito de Pégaso! Não é esse Pégaso. Senseiya! A origem de Pégaso é bastante Bonitão peculiar. Pégaso, hein? Ele é filho de Poseidon e Medusa. Tá? É esquisito, eu sei. É, Ele bastante. nasceu do corpo decapitado de sua mãe quando ela foi morta por Perseu. Mais estranho ainda. Na sequência, o potro alado saiu cambaleando da caverna e pouco tempo depois desapareceu. Alguns anos se passam e a história nos leva ao reinado de Glauco, que Glauco? governava a região de Corinto. E agora eu tenho que fazer uma pausa para contar uma curiosidade que eu sei que vocês vão gostar. Corinto é uma cidade grega do município de Corinto, na unidade regional de Coríntia, sendo a inspiração para o nome do time, Corinthians. Mas o fato interessante é que, além de ser conhecida pelos seus exímios atletas, essa cidade também era famosa pela sua luxúria e indecência. Ih, rapaz. Dando origem ao termo corintianizar, que significa viver de forma promíscua. Sendo que naquela época, se você chamasse uma mulher de Coríntia, seria o equivalente a chamá-la de prostituta. E informações Caralho. como essa vocês encontram até na Bíblia. Não sabia Obviamente, disso. No livro de Coríntios. Tendo dito isso, vamos continuar a história. Glauco e sua esposa tinham 2 filhos, sendo que um deles é o herói principal dessa história, Belerofonte. Que nomezinho, Ou hein? maldito. É. Com isso, a gente pode começar a trama principal. Esse jovem era um cara muito confiante, um guerreiro corajoso, aventureiro, que sempre se destacava em tudo que fazia, Tá? o que tornava ele um pouquinho arrogante até certo ponto. E, certo dia, ele entra numa briga feia com seu irmão. Só que o conflito acaba esquentando e ele acidentalmente acerta um golpe fatal no seu semelhante. Quando percebeu Lembra que tinha acontecido, Caim e Abel, seu coração talvez? se encheu de culpa. Mas ainda assim, não era suficiente para redimir o seu erro. E por isso, foi obrigado a fugir da cidade. Na sequência, ele busca refúgio na corte do rei Proetos, que, como curiosidade, é irmão de Acrísio, avô de Perseu. Lá, se provando um homem capaz e confiável, ele acaba fazendo amizade com os membros da realeza, chegando até a ser perdoado pelo seu crime. Mas como treta nunca é demais, a esposa do rei, que era muito mais nova do que seu marido, e bem assanhada também, ficou encantada pelo Belerofonte. Então, ela começa a dar em cima dele. Mas, como o nosso herói é um homem honrado, ele recusa todas as investidas dela. E isso foi... Será que é tão honrado assim? A ponto de que um dia ela ficou de saco cheio e mentiu pro rei dizendo que ele estava tentando dar uns pega nela. O rei fica chocado que um jovem que ele tratou como um filho seria capaz de fazer isso. Mas ele também não acreditou que sua esposa mentiria pra ele. E com isso, fica enfurecido e resolve matar Belerofonte. Mas Pobre Belero. Pobre não, porque ele matou o irmão. Tem que se fuder. Colocando ele sob a proteção da lei da hospitalidade, que diz que todo anfitrião que ferir seu convidado sofrerá a fúria dos deuses. Então, para resolver esse problema,
ele decidiu incumbir o nosso herói com uma missão tão Tinha um easter egg de Game of Thrones ali, hein? simples mortal seria capaz de voltar vivo. Derrotar a Quimera. Um leão feroz com uma cabeça de bode saindo de suas costas. É ele que derrota a cauda de Quimera? serpente e capaz de cuspir uma rajada de fogo devastadora. Sendo essa uma das terríveis criaturas geradas por Tifão. Eu já fiz um episódio sobre ele, tá na playlist. Aí, ao receber a missão, o jovem fica um pouco confuso. Mas, tendo sido tão bem acolhido pelo rei, ele se sente na obrigação de aceitar. Então, a primeira coisa que ele faz é ir num renomado vidente chamado Poliedos, que por sua vez diz que a única maneira de derrotar a Quimera seria com a ajuda do único cavalo alado existente, que muitos até duvidavam que realmente existisse. E apesar de nunca ter ouvido falar de tal criatura, o jovem sente que tem uma conexão com ela, algo que ia além de sua compreensão. Mas como o Bolero Fanho não tinha ideia de onde achar esse cavalo, ele pergunta ao vidente como ele poderia encontrá-lo. Só que, infelizmente, isso já ia além da capacidade de Poliedos. O máximo que ele pôde fazer foi aconselhar que o herói visitasse o templo de Atena e rezasse por uma orientação divina. Aí ele faz essa longa viagem até Atenas e passa o dia orando no santuário da deusa da sabedoria. Porém, suas preces não tiveram resposta. Então o jovem, que não ia desistir tão facilmente, continua suas súplicas durante a noite. E quando não teve mais forças para se manter, acabou adormecendo no templo. Mas, durante seu descanso, ele tem um sonho. E nele, uma voz divina surge em sua mente. Sábia, porém triste. E ela lhe conta que há anos vem protegendo essa criatura para que nenhum mal lhe acontecesse. Porém, recentemente, o cavalo alado se mostrava incomodado. Parecia buscar algo a mais. Como se alguém próximo a ele precisasse de ajuda. E foi aí que o nosso herói descobriu a verdade sobre o seu passado. Ele não era filho biológico de Glauco, e sim de um caso que a mãe dele teve com Poseidon, fazendo dele um semideus. Resumindo, então ele era filho de Poseidon. Com o Zé do Mar, e agora ele ia ter que montar o irmão dele. Olha que zona. Na manhã seguinte, o jovem escuta um Sempre termina em putaria a história grega, velho. Ele vê, bebendo água na fonte, o magnífico cavalo alado de seus sonhos. Ele então se levanta, caminha em direção ao Pégaso e faz um afago em sua crina. O cavalo, por sua vez, retribui o carinho e na sequência se abaixa. O nosso herói então sobe em suas costas e após uma curta cavalgada, os dois voam em direção ao céu. Com essa questão resolvida, havia chegado a hora de enfrentar a terrível Quimera, que assolava a população local. E com a visão aérea que tinha, não demorou muito para que a encontrasse. Lá, alguns pobres coitados tentavam em vão derrotar a criatura. E com isso, Quimera é muito forte, meu. O herói, observando do alto, conseguiu perceber duas características importantes do monstro. Primeiro, ele notou que a Quimera tinha uma pele muito resistente, que dificilmente poderia ser penetrada por flechas ou espadas. E segundo, ele notou que a cabeça de bode nas costas da criatura limitava o movimento da cabeça de leão, dificultando que ela soltasse fogo para cima, tornando um ataque aéreo a melhor escolha. Sendo assim, a conclusão esperto, que ele era foi que ele precisaria acertar um golpe certeiro com sua lança na parte mais frágil da criatura, nas costas, sua garganta. Mas ainda havia um problema, pois na hora que ele acertasse o ataque, a Quimera ainda poderia lançar uma última rajada de fogo em sua direção. Então, o herói teve uma ideia e prendeu uma pequena placa de chumbo à sua lança. Com isso feito, ele partiu para o combate. Foi voando alto até se aproximar, e quando chegou a hora, desceu numa investida fugaz em direção ao monstro, que obviamente encheu os pulmões de chamas e preparou seu ataque. E foi nessa hora que a lança atravessou sua garganta. E assim como havia sido planejado, a placa de chumbo bloqueou a saída de ar e logo derreteu com o calor, impedindo que o fogo saísse e sufocando a criatura. Se fosse no Age of Mythology, seria mais ou menos isso aqui. Entendeu? Easy! Eu sei que parece tosco, mas acredite, esse jogo é sensacional. Mano, você consegue por 10 medusas enfrentando 20 minotauro. É maravilhoso. Após a batalha, o jovem... Eu joguei só Age of Empires. E conta ao rei sobre sua vitória. Não Age of Mythology. Estupefato com tal proeza, mas ainda com sede de vingança, envia o herói em mais missões perigosas, incluindo até enfrentar um grupo de amazonas. Mas não adiantou nada. O Belo Horizonte venceu todos os desafios. E com isso, porque ele tava montado no Pégaso. Ele não é um simples mortal e desiste do seu plano. Mas a história não acaba aqui, porque todos esses feitos heróicos, sendo os principais domar o Pégaso e derrotar a Quimera, foram deixando ele extremamente famoso. Ele basicamente se tornou uma lenda viva. E aí vem o ego, ganância, e ele acaba se autodestruindo, eu acho. Acabou subindo a cabeça dele. Pra variar. Dia, no ápice de sua soberba,
ele decide que o lugar dele não era entre os meros mortais, e sim ao lado dos deuses. Então, o jovem sobe em seu cavalo alado e começa a voar em direção ao Monte Olimpo. E, como já era de se esperar, isso não agradou nem um pouco o manda-chuva grego. Assim que Zeus viu o Belero Lero chegando, ele pegou um de seus raios e arremessou, atingindo o peito do jovem herói e fazendo com que ele caísse para sua morte. Com isso, a gente chega naquela antiga lição de moral. Quanto mais alto se voa, maior queda. E também não seja um babaca. É sempre bom lembrar. E agora vocês devem estar se perguntando... Tem a história do outro cara que voava lá, né? O Ícaro também, né? Bom, Zeus via esse cavalo alado como um ser nobre. As asas de cera, daí o sol queima, né? Mas, mesmo assim, ele não podia permitir que uma criatura capaz de trazer mortais ao Olimpo... Mas aquilo acho que é do Egito, não? Ou é grego? Então, ele o captura e na sequência o transforma em uma constelação. Que hoje é conhecida por nós Foi capturado. como a constelação. Virou constelação. Tá, pra encerrar, uma última curiosidade. Legal, interessante. O pai de Glauco, avô adotivo do Belerofonte, que por acaso viveu mais que o próprio neto, também é um personagem importantíssimo da mitologia grega, pelo fato de que ele era incrivelmente esperto. O cara mais safo que você pode imaginar. O Glauco. Na verdade, ele tinha lábia pra convencer qualquer um, chegando ao ponto de ser conhecido como o homem que enganou a morte. Eita. Manda essa história, eu conto no próximo Mitologia. Até mais. Vai ser interessante, hein? O cara que enganou a morte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra quem quiser... Mais um ótimo vídeo aí. Deixei meu like. Como eu sempre falo e sempre elogio aí, muito bons vídeos aí do Guilherme Analisa. Uma forma muito boa, clean e engraçada de aprender sobre mitologia. Eu já sabia da existência do Pegasus, já tinha visto ele em alguns filmes, em alguns contos, mas não sabia da forma do nascimento dele, que ele havia nascido da Medusa, e muito menos que era esse cara aí que eu não conhecia, esse tal de Belerofonte, acho que é assim que fala o nome dele, que tinha montado ele. Então foi só esse cara, pelo jeito, que montou ele, e esse cara, né, infelizmente, né, ele acabou se autodestruindo. Ele causou a própria morte dele por causa de ganância e ego. E ele também mereceu isso porque, pô, ele acabou, né, tipo, matando o próprio irmão. E ele não parecia ser uma pessoa 100% boa. Igual, por exemplo, Perseu. Perseu parecia ser um cara mais good guy. Hércules eu já não sei direito a história de Hércules. Não sei se algum dos vídeos aí do Mitologia ele vai contar a história de Hércules, seria bom. Eu sei sobre os 12 trabalhos de Hércules e tal, mas eu não sei direito a história dele, então seria legal descobrir também. Mas eu acho que, em geral, é isso. Muito legal a história aí do Pégaso. Me deixem nos comentários alguma sugestão de vídeo que futuramente trago aí no canal. Lembrando que eu sempre deixo aí na descrição o link original aí do vídeo. Não esqueça de deixar o like, inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Convidar vocês também a estarem passando lá nas minhas lives, o canal vai estar passando embaixo, tá na descrição dos comentários. E também convidar vocês a estarem passando lá no meu outro canal, o Aqui Nerd. Lá eu tô sempre trazendo conteúdo sobre animes, mangás, séries, filmes, esse conteúdo geral. O link do canal vai estar fixado aí na descrição dos comentários. Passem lá, se inscrevam, que isso ajuda demais. Mas em geral é isso, tamo junto, um forte abraço e até mais.